Fala pessoal, aqui a gente vai falar sobre o emagrecimento de uma forma muito mais leve. Bom, eu anotei alguns pontos aqui para ir conversando, eu vou fazer de uma forma de que a gente vai tirar alguns mitos, a gente vai conversar sobre alguns posicionamentos para gerar uma reflexão. Eu quero que você pense o seguinte: será que eu estou fazendo isso? O que eu preciso? Vai ficar muito mais fácil o seu caminho do emagrecimento. Tá, mas quem está falando com você de emagrecimento aqui? Meu nome é Gustavo Manprim, sou personal trainer, atuo há mais de 20 anos no mercado e depois me formei como terapeuta e trabalho com reprogramação mental. No decorrer do percurso aqui a gente vai falando sobre esses temas, você vai entendendo aqui como que eu trabalho, como que eu faço e se a ferramenta vai te ajudar ou não, tá? Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre um emagrecimento, o vai e volta. O que é esse emagrecimento vai e volta, né? É aquele velho efeito sanfona que todo mundo fala. Você que já fez isso sabe o que eu estou falando. Imagina lá que você emagreceu, comprou uma roupa super bonita, foi para aquela festa, tá? Passou alguns meses, retornou, engordou de novo, aí você guarda, deixa lá no guarda-roupa, fala, não, quando eu emagrecer vou usar de novo, né? Ou aquela roupa antiga que você gostava tanto daquela bermudinha, e aí você fala assim, nossa, preciso treinar, preciso fazer isso, fazer aquilo, e você fica se cobrando. Então, vou falar uma das coisas mais importantes. Eu uso muito o poder da linguagem, tá? Dentro da reprogramação mental, é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos em ser, fazer e ter para chegar onde você quer chegar. Eu sempre quebro todo mundo assim naquela primeira jornada, no bom sentido, que é a seguinte: primeiro, você não está aqui para perder peso, né? Eu até brinco quem perde acha, tá? Se você tem o intuito de perder aquilo, é como se você tivesse pensando que momentaneamente eu preciso eliminar. Então eu preciso perder, tirar. Então, na verdade, não pode ser momentaneamente. Você tem que eliminar aquele peso de uma forma clara e objetiva. Por que você quer fazer na sua vida? Então, assim, primeiro ponto, se você tiver um papel e caneta na mão, anota aí. Por que eu quero emagrecer? Você vai lá e escreve. Segundo ponto, como eu vou me sentir quando eu estiver magra? Terceiro e último ponto, para quem eu quero ficar desse jeito? Sabe por que eu estou falando isso? Vai clarear muito você sair desse efeito sanfona. Engorda e volta, porque não está claro o seu objetivo, você não tem um propósito definido, você tem medo talvez de sentir daquela maneira, existe algo mais profundo aí dentro. E nós vamos conversar aqui de uma forma bem suave sobre isso. Primeiro ponto, já vou começar falando sobre mente, tá? O que acontece aqui? Na sua mente, na minha mente, a gente tem uma ideia do que é emagrecimento. O que é emagrecimento para você, não necessariamente é emagrecimento para mim ou para outras pessoas. Quando eu falo de emagrecimento, eu vou citar um exemplo aqui, tá? Hoje na internet, muitas pessoas vão lá e colocam uma aprovação assim que, olha, eu tive 140 quilos e hoje estou com apenas 50 quilos. Aí você fala assim, meu Deus, ele é autoridade nisso. Se ele perdeu esse peso, eu quero fazer o que ele fez. Ou então, nossa, o que essa artista faz que ela emagreceu tanto? Eu vou fazer também. E por que não dá certo você ficar comprando a ideia do outro, comprando a revista para ver o que o outro fez? Ah, esse é o ponto mais importante. A sua mente não está alinhada ao mesmo propósito que o dele, que o dela, que aquela pessoa está fazendo. Exatamente. Ó, se você já respondeu essas perguntas, eu não quis responder agora, sei lá, quer apertar pausa e responder, toda a linha de raciocínio vai começar a fazer sentido das perguntas, principalmente no final. No final você vai entender o ponto que eu quero chegar para te ajudar a sair desse efeito sanfona. Vamos lá, primeiro ponto, a mente. Como que funciona a sua mente? Ela tem as experiências do passado, do seu presente e expectativas do futuro. Todo o processo de emagrecimento está incluindo esses três pontos. É inevitável. Por que é inevitável, Gustavo? Porque você tem tanta certeza nisso. Lógico, você se formou como terapeuta e faz vários atendimentos e coloca isso ali? Sim e não. Primeiro, sim, porque essas experiências ajudam a entender por que a pessoa tem dificuldade de emagrecer. Não, não é assim que funciona, porque para cada um existe uma compreensão mais profunda de como você enxerga o emagrecimento. O seu passado influencia no seu presente e no seu futuro, porque as escolhas e experiências que você teve lá atrás é o que você vive hoje. Sabe aquela história de que minha mãe sempre fez isso
e eu também faço isso e você nem percebe? É exatamente isso. Isso é a mente. As experiências que você foi embutida, que foram produzidas dentro de você, é naquilo que você viu, ouviu e sentiu. Eu vi que não adianta fazer isso. Ah, eu ouvi que a atividade física é super chata de fazer. Ah, eu senti que esse doce é o mais gostoso. Então, existem experiências que influenciam o seu processo de emagrecimento. Tá entendendo agora? Começa a ver as experiências que você tem agora. Imagine as coisas que estão acontecendo na sua vida que está difícil de tirar. Será que aquela comida, será que aquela experiência, será que aquela insegurança, aquele medo, quando você não sabe para quem você quer emagrecer, ou talvez você só pensa que tem que ser só para essa pessoa, será que existem valores emocionais? Será que o seu pensamento direciona a sua emoção para que você tenha o comportamento que você tem hoje? Tá. E sobre isso eu vou estar falando em vários outros vídeos para a gente quebrar esses ciclos de autossabotagens, né? Talvez essas inseguranças, esses medos, são coisas que eu vou estar falando constantemente, porque não tem como desmembrar o corpo da mente. Ela é um só para aquilo que você quer chegar. Então vamos para o próximo ponto que eu costumo falar muito, o ambiente. E o ambiente tem tudo a ver com a mente. O ambiente que você vivia, o ambiente que você está vivendo e o ambiente que você quer viver. E aí existe aquele, você olha lá nas redes sociais, aquela musa, né, que tá super linda, tá com o corpo que você adora, naquela praia linda, e ela mostra um monte de exercícios para vocês e você fala, ai, como eu gostaria de ser, ela gostaria de ter o que ela tem. Tá, e qual é o ambiente que você está vivendo para ser como ela é? Qual é o ambiente que você... Quando eu falo ambiente, gente, não é uma casa linda como aquela artista, como aquela blogueira, ou como aquela pessoa que está... Não é sobre casa linda. É sobre aquilo que você prepara para você mesma viver todos os dias. Para os seus filhos. Como que é a mesa de café da manhã do seu filho? É aquele pãozão cheio de manteiga, com chocolate, com dá 80% de açúcar. Aí você não come nada de manhã porque você está fazendo o seu jejum, que você passou a noite inteira e depois volta cheio de fome, porque o seu ambiente não está preparado para você emagrecer. E depois você sai para um restaurante, só hoje, o eu mereço. Olha como o emocional impacta no seu ambiente. Gente, o ambiente, ele faz parte. Vamos dividir aqui em 3 pontos: a mente, o ambiente e o corpo. A mente são os seus pensamentos, emoções, sentimentos que você tem sobre você mesmo, sobre a comida, sobre a família, sobre as suas emoções. E tudo isso, ele direciona você para o ambiente. O que é o ambiente? Pode ser o ambiente da academia. Eu preciso só da academia? Não, você não precisa só da academia. Mas você viver no ambiente de academia tira você de viver no ambiente de quem não gosta de emagrecer. Gente, quem não vive um ambiente saudável não gosta de emagrecer. Quando você vai para esse ambiente, você começa a treinar, você começa a comer diferente, você começa a seguir um cardápio, e aí aquilo não sustenta. Por que aquilo não sustenta? Você volta de novo, olha o efeito. Por quê? Ou porque as suas emoções, seus sentimentos não estão alinhados naquilo que você quer, ou porque o ambiente não sustenta aquilo que você precisa. Tá entendendo agora como que uma coisa liga a outra? Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: saiu daqui desse vídeo agora e você já sai refletindo, já sai alterando algumas coisas, pode ter certeza que você já está dando vários passos à frente para você emagrecer de verdade. Perceba que se o ambiente não sustenta, você cai e volta de novo. Quero criar uma base consistente. Se você puder envolver todos da família, a sua base é a sua casa. Mas aí eu vou para a empresa, aí tem isso, tem aquilo, tudo bem. Aí são escolhas. E aí eu deixo uma pergunta que eu uso muito no processo terapêutico, tá? Que eu vou ensinar vocês aí no próximo vídeo. Se isso é fome física ou se é fome emocional. Essa frase é tão poderosa que ela faz você acessar dentro de você, se o seu propósito é alinhado, o que você escolhe dentro do seu ambiente. Você saiu para um happy hour, para uma reunião, para um jantar. Bom, vamos lá então para o próximo ponto. Corpo, tá? O corpo. Quando nós falamos de corpo, o que é corpo para você? Quando vem na sua cabeça que está querendo emagrecer? Corpo. Rapidamente vem outras pessoas. O corpo que você gostaria de ter. Ou você como já foi um dia. Não é? Ah, eu gostaria de ter vestido aquela minha roupa que está lá no guarda-roupa. Quando eu tinha X anos, eu era assim.
Então, vamos começar falando sobre isso? Primeiro, nunca compare você há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Por que você não pode comparar? Será que não é legal ter esse parâmetro se eu já fui assim? Tá, é legal, mas num processo de você imaginar que isso vai te machucar emocionalmente, por quê? Porque fisicamente, fisiologicamente, o seu metabolismo não é o mesmo. Entenda que a vida, o estilo de vida que você tinha quando você tinha 15 anos, 20 anos de idade, não é o mesmo que você tem hoje com 30, 35, 40 ou mais. O seu metabolismo não funciona da mesma maneira. Gente, uma coisa aqui, eu nem tinha notado isso, mas eu vou colocar agora, tá? Sobre metabolismo. Só para você entender rapidamente, tá? Tem gente que fala assim, eu preciso fazer um jejum para que o meu corpo possa realmente emagrecer. Hidratação, vai ser um ponto que eu vou falar daqui a pouco. Você precisa fazer o jejum? O jejum é uma estratégia. Jejum não é a única maneira para emagrecer. É uma estratégia. Só que como toda estratégia, ela tem que ser direcionada e amarrada com todo um contexto. Deixa eu facilitar para você. Você faz o jejum por conta própria. Não faz atividade física. Não come o que precisa depois do jejum. E aí você emagrece e volta de novo. Todas as vezes que você faz isso, o processo de emagrecimento ele é agressivo. Ele é uma mudança radical sobre o modo de você pensar, o modo de você viver e aquilo que você está fazendo com o seu corpo. E para pensar, vem comigo aqui. Se emagrecer fosse fácil, todo mundo estava emagrecendo, não é? Exatamente nesse ponto que eu trabalho os processos terapêuticos. Porque a pessoa tem que alinhar esses pontos, ela tem que amarrar esses pontos para que ela possa ter uma direção fortalecida para emagrecer. Nesse ponto, a gente entende que tem então o metabolismo. O que é o metabolismo? É como o seu corpo reage diante das ações daquilo que você come, descansa e estimula. Como você, se você dorme mais, se você dorme menos, o sono impacta porque ele é reparador. Ele, não vou entrar muito na parte muito profunda fisiológica, porque de repente agora é o momento e tal, se alguém achar que isso é muito importante, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Mas vou deixar de uma forma clara, porque minha ideia aqui é simplificar para vocês. Você vai e deixa o seu corpo horas sem comer, você nunca fez isso. O seu corpo não está habituado a receber uma agressividade de ficar sem nutrientes no corpo. Então existe uma estratégia, uma preparação. Por isso que é importante procurar profissionais capacitados para que te oriente a fazer aquilo que você precisa fazer. Aí você fala assim, poxa, Gustavo, mas eu vi uma dieta aqui, eu coloquei no chat, o chat fez isso, hoje em dia a gente usa a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela é uma conjunção de dados que são abastecidas lá dentro sem pensar em você, como ser humano. Você é uma pessoa diferente das outras. Você vive um relacionamento diferente dos outros. Semelhante sim, não, mas igual não. Então o que você tem que ver? Um profissional que vai te orientar a comer, profissional que vai te orientar a treinar. Só que isso sozinho não sustenta. Treinar bastante ajuda, comer adequado ajuda, mas se não tiver um propósito, aspectos emocionais, traumas, ciclos de autossabotagens que devem ser quebrados, você vai voltar para o mesmo ponto de partida. Entende que tudo é ligado? Não tem como você falar, olha, é só esse pilar aqui eu vou emagrecer. Provavelmente você já passou por isso. Você está assistindo um vídeo aqui, você já vem fazendo processo de emagrecimento, já passou por isso. E eu entendo você. Por que eu entendo? Não porque eu já fui um obeso e estou aqui. Eu até brinco que eu falo assim, é que nem um médico que trata uma patologia, uma doença que ele nunca teve. Como que o médico ele vai tratar uma doença que ele nunca teve e aí o médico fala assim, mas você nunca teve, será que você sabe? Por que ele sabe por isso? Porque ele vive isso todos os dias, porque ele estuda isso todos os dias e ele entende como melhora a pessoa todos os dias. Esse é o meu propósito. Por isso que eu uni hoje a terapia, o processo terapêutico, as ferramentas das minhas formações, junto com o personal. Hoje eu trabalho o corpo e a mente conectados em um só propósito. E eu vejo que as pessoas hoje acabam falhando nesse ponto, quando ela não entende que atrás de um emagrecimento existe uma emoção. Atrás de um emagrecimento tem um pensamento. Atrás de um processo de emagrecimento existe um sentimento. Então, alinhe os 3 pontos que eu falei para vocês, escreva, entenda. E veja só, quando você, escrever isso, volta para assistir esse vídeo e vai conectando e amarrando os pontos que eu falei para vocês.
Vai conectando a hora que eu falei para você, aquilo que você sente, aquilo que você se comporta, o ambiente que você está vendo, qual ambiente você está preparando dentro da sua geladeira, qual ambiente que você prepara para se alimentar aos finais de semana, e qual o corpo que você quer ter e o que você faz para ter esse corpo. Qual atividade que você faz para que possa modelar o seu corpo, para que possa fortalecer, para que possa tirar suas dores, seus desconfortos. Então, quando você entende que está tudo junto e misturado na mesma caixinha, isso traz um emagrecimento que sustenta de verdade. E você sai daquele velho modelo e entende que o novo modelo hoje é conectar o ser humano como um todo. Bom, no meu próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão da fome emocional, né, e a fome física, para que você possa entender a importância que tem da sua mente, do ambiente que você está vivendo, para ter o corpo que você está buscando. Eu venho aqui para trazer o emagrecimento de uma forma muito leve, trazendo para vocês um novo modelo onde a gente conecta a mente, o ambiente e o corpo. Ah, não esquece de deixar um like aqui. Não esquece de acompanhar, ativa o sininho, porque a partir de hoje você começa a entender o emagrecimento de uma forma muito mais profunda, uma forma muito mais compreensiva diante do ambiente que você está vivendo para transformar o corpo que você quer. Vem comigo.